Tudo bem, gente? Namastê. Vamos esperar um pouquinho mais que a gente vai conversar hoje um pouquinho com o Vitor e com a Juliana. Vamos esperando, o pessoal vai entrando. Que gostoso, né? Tá aqui, Sandra. Isso aí, boa noite. Vou esperar um minutinho que o Vitor já deve estar entrando. Que bom estar aqui com vocês. Pessoal que está entrando agora já vai conhecendo que toda quinta-feira a gente faz uma live, né, com uma pessoa diferente, falando sobre coisas relacionadas ao autoconhecimento. Então, sempre fiquem de olho no Instagram que a gente está fazendo lives com pessoas bem especiais, né? E assim você pode acompanhar o trabalho dessas pessoas e também o meu trabalho, para quem quiser fazer as meditações, conhecer o canal no YouTube. Vamos esperar. Logo mais eles vão entrando. Aqui. Eles entraram aqui. Eles vão entrar. Eles vão solicitar e a gente já entra. Boa noite, pessoal. Vamos só esperando o convite. Consegui. Pronto. Olá, Olá, pessoal. tudo bem? Como é que vocês estão? O O vídeo tá rodando ainda, acho que tá conectando. Mas eu tô ouvindo vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Eu ia tentar pôr o microfone aqui, mas eu acho que se eu colocar o microfone eu não vou te escutar, viu? deixa assim Ah, mesmo. Agora deixa ouvir, tá assim, tudo a gente consegue te ouvir, pessoal. Acho que tá ouvindo bem, né? Dá um ok, pessoal, vocês estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem a gente. só a imagem, acho que não tá rodando, tá funcionando Tá normal aí? rodando, mas não tem importância. Eu fiz uma live com a Vilma na última vez e também ficou rodando, mas o pessoal conseguiu ouvir super o que ela falava e deu pra gente fluir. Que a Tá gente bom. não sai e entra de novo aqui pra ver? Pode ser? Quer tentar? Deixa eu ver aqui. Porque eu troquei a internet aqui, peraí. Aham. Vamos ver. Eles vão entrar novamente, a gente entra. É, a gente não estava vendo eles. É possível que, dependendo do lugar em que eles estão, não dá para ver a imagem. É, isso aí. Agora vamos ver. Talvez agora a gente consiga. Vamos lá.
Olá. Oi, Vitor. Oi, tudo Minha bom? cara, né? Putz. Não tem importância, gente. A gente vai conversando e aí uma hora talvez a imagem apareça, mas mesmo que não, a Não, gente isso consegue te ouvir bem. tá Tá ótimo. bom, então. Então deixa assim. É Minha isso cara de aí. assustado, eu olhando pra Tá? tela. Não, gente, fica tranquilo, vai dar certo, tamo junto. Está Olha, eu vou dar uma introdução na nossa conversa e aí eu passo a bola para vocês se apresentarem, pode ser? tá Pode ótimo. ser? Então tá bom. Então vou apresentar o Vitor e a Juliana. É um casal que eu conhecia. Na verdade, eu vou até perguntar, onde foi que a gente se conheceu? Exatamente. Vocês lembram? Nossa, exatamente, eu não lembro. Eu acho que a primeira vez que a gente escutou falar de você foi lá em São Carlos, lá na nossa escola. Mas aí depois a gente, como a gente se falou a primeira vez, eu acho que foi por Não causa do lembro. curso. Ah, eu não lembro também, exatamente. A gente já tinha escutado o seu CD, aí o pessoal já tinha usado suas músicas, aí a gente pegou e veio atrás aí, mas eu não lembro certinho. Acho que a gente foi atrás de conversar com você para participar do curso mesmo, alguma Sim, eu coisa acho assim. que foi. Foi. Acho que foi, né? Pelo convite que vocês fizeram, né? Isso. Então, eu conheci eles através de um convite. Eles fazem um curso de formação incrível em Vinhedo. E assim, foi amor à primeira vista, né? A gente se conectou de uma forma muito especial e nesse curso eu recebi essa oportunidade, né, que eles me deram de poder fazer parte de um momento do curso deles e foi muito gostoso quando a gente foi para Vinhedo e fazer esse trabalho e a partir daí a gente admira o trabalho um do outro, né, e a distância, né? Mas eu vou passar a bola para eles se apresentarem, né, formalmente para vocês. Fiquem à vontade. Então, a gente. Desculpa a barulheira, tô mexendo a cadeira aqui. Então, hoje a gente está aqui em Vinhedo, mas a gente já teve escola, já chamava Prêmio Yogashala antes, ficava em São Carlos, interior de São Paulo. E hoje a gente tem a escola aqui em Vinhedo e já faz acho que 3, 4 anos que a gente está por aqui. A gente já Uhum. trabalha aí com Três yoga anos. há 18 anos, um pouquinho Quase mais, 20 aí anos. quase 20 Quase anos, não 20 sei se anos. já travei nos 18, não sei. E teve uma época que eu sempre travava no 15. Eu falava que fazia 15 anos que a gente trabalhava com yoga e nunca mudava, né? É a história. Ficava sempre falando a mesma coisa. Então, Tá. mais ou menos isso aí que a gente trabalha com yoga. A gente está junto, eu e a Ju, há 10 anos. E a gente sempre trabalhou junto. A gente nunca. Antes, logo quando ela me conheceu, eu trabalhava no Banco do Brasil, mas eu já larguei. Eu já trabalhava com yoga junto no Banco do Brasil, larguei, a gente foi para a Índia. E desde então a gente sempre trabalhou aí, tendo escola junto, né? Nós dois dando aula. E a gente já foi para a Índia algumas vezes, já trouxemos um yoga lá da Índia, um sado, fizemos vários eventos. E hoje a gente tem um espaço aqui. Estamos trabalhando bastante online aí, como todo mundo, né? Sim, Dando aulas online. A gente dá curso de formação, inclusive você participa, né? Sim. E participação especial. participação especial aí no curso, Diogo Camargo. Mas é excelente mesmo, viu? O pessoal falou muito bem no passado, muito boa Sim, mesmo a aula, excelente. Você e sua esposa, né? A sim. apresentação que dão lá referente à questão lá do som, de como que influencia nas células, aquela aula é show de Sensacional. bola. Esse- Legal É, mesmo. especial. Obrigado. Então é isso aí, né? É, e Esse hoje, tal. né, hoje a gente está aí trabalhando online, tentando, né, mantendo aí, né, o curso e as aulas, levando o Le- pessoal para a Índia, né, os alunos para a Índia no ano passado também, foi muito especial. E Sim. Sim, levou um grupo no. Foi bem agora, foi um presente até a gente ter conseguido ir, foi bem em cima da hora aí da quarentena, né? Esse processo todo que está passando no planeta. A gente foi para lá em fevereiro, chegou no final de março e já aconteceu tudo isso, né? já com Nossa. todos mascarados, já no Já tinha aeroporto, gente né? mascarada, já estava uma Sim, situação bem diferente, né? Mas é isso aí, a gente está por aí agora, estamos se empenhando em entender, quebrando minha cabeça aqui para entender essas coisas aí de transmissão online e tudo mais. É, pois é.
Vocês sabem que é um momento, né, que a gente está proporcionando, né, esses nossos trabalhos pela internet e, e eu tenho me surpreendido de forma positiva, né, onde a gente está criando um diálogo com pessoas que antes a gente não tinha, porque estava mais no nosso mundo, né, físico ali, de presença. E e tem me surpreendido positivamente, embora também seja um desafio, né, tecnológico, porque eu não tinha esse envolvimento todo antes, Sim. mas tem feito muito bem e a live, né, e quando eu falei contigo para a gente fazer a live e você trouxe o tema de vida de yoga, eu fiquei feliz porque nada melhor do que a gente poder falar a respeito de algo que obviamente nos conecta, né? Porque é nosso universo, o que a gente buscou a vida toda, mas que através da nossa conversa a gente possa inspirar outras pessoas a se conectar com um caminho também de conhecimento, né? E então eu acho que acaba sendo uma oportunidade, né? Para nós e para outras pessoas também acharem seus caminhos, né? Vocês não acham? Nossa, a gente Com está se certeza. surpreendendo, viu, de verdade. A gente participou de uma reunião até agora, esses dias atrás, aí, com a Aliança do Yoga, né? O pessoal fez uma reunião lá com todos os professores que dão curso de formação. E a Ah, gente legal. teve assim, não é só a gente, a maioria das pessoas teve essa opinião aí. Foi um ou outro lá que não teve essa opinião de que está sendo uma coisa assim surpreendente, até pelo momento, que as Uhum. pessoas estão precisando muito disso agora, né? Estão muito receptivas a esse conhecimento. Está sendo muito benéfico, porque obrigou, né, a gente a entrar para esse meio que, assim, é a tendência, né? É o futuro agora, é todo online aí, então acho que a gente tem que entrar aí também, né? Com Sim. certeza. E que tá tudo certo. No Swashpataha, que é um dos mantras que a gente eu faço todos os dias numa meditação, ele tem uma passagem de fala que, falando referente aos sábios, mas a gente pode estender isso a professores, a todas as pessoas que têm um conhecimento de alguma coisa, que essas pessoas não tenham medo, né? Porque o medo faz a gente não dividir o conhecimento mais, né? Com Com A gente certeza. certeza. se escolher. E então tá no mantra, né, que a gente faz, onde você vai falar que os sábios não tenham medo, para que a gente possa ter sempre o conhecimento preservado, né, e protegido. E agora mais do que nunca, em que a gente vê esses desafios todos, né, que né, todos de alguma forma estão vivendo da sua maneira ali, como o conhecimento é precioso, né, para que a gente possa lidar com maturidade, né, para essas coisas. Então, como levar uma vida de yoga, né, já que ao sair do automático é uma necessidade, né, de sanidade mental, de saúde, né? Então, levar uma vida de yoga é uma oportunidade de conhecimento nesse momento, né? E já aproveito e até te estendo uma pergunta para vocês. Como que vocês começaram o yoga na vida de vocês, individualmente, cada um? É, eu fui de um jeito Primeiras assim. damas, né? Bom, foi muito estranho, assim. Esse meu primeiro contato com yoga, na verdade, foi através de um primo muito distante que, assim, eu escutava falar que ele era praticante de yoga. Então, assim, dentro da minha família falavam isso. Gustavo, ele chama, né? Gustavo faz yoga. E aí mostrando aquelas fotos dele colocando a perna atrás da cabeça e tudo mais. E eu falava, gente, o que é isso? Né? E muito novinha e tal. Fácil. Só que, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, assim, eu de repente veio na minha mente, assim, sabe? Eu lembro eu caminhando na rua e veio assim, eu preciso entender o que é yoga. E aí eu saí numa busca assim absurda por teoria. Eu queria entender o que era e queria estudar. Então, assim, eu comecei já buscando pelo entendimento mesmo, né, pelo estudo. E aí fui praticar, né? Comecei praticando como todo mundo, vai para uma escola, só que aí já fui fazer a formação, né? Minha primeira formação. E aí fui
né, você vai se envolvendo cada vez mais e entendendo cada vez mais. Então, foi mais ou menos dessa forma, assim. Foi muito... Você sabe o que te encantou, assim, de primeiro, assim, com o yoga? Você lembra? Você consegue dizer? Não, não consigo, na verdade. Era algo assim, como se fosse Curiosidade. como algo que eu muito familiar para mim, algo que eu já sabia, era como se eu já soubesse o que era, mas me faltava ali um pouquinho de memória, sabe? Tava faltando alguma coisa Sim, assim, clarear só. Então sim. foi tudo sempre muito familiar, tudo relacionado à Índia e todo esse conhecimento védico e os mantras e tudo foi, né, me puxando cada vez mais e envolvendo cada vez mais. Que E até especial. hoje, coisas que acontecem muito estranhas, assim, né? Estranhas, sim, a gente fala, né? Aparentemente estranhas, a gente sabe o que é, né? São as ligações aí mesmo, é a nossa continuidade, né? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, a gente não perde nada daquilo que foi estudado, do que foi, né, buscado aí nas outras vidas, a gente só vai dando continuidade, né? Então, tá aí, né? Fico feliz por ter encontrado cedo e já começado o caminho novamente. Ah, E que legal, João. E Bom, você, Vi? eu comecei aí novo, mas meu primeiro contato aí com yoga foi através do meu professor de Kung Fu, que eu fazia Kung Fu, fazia milhões de coisas de atividade física, né? Me Uhum. formei em educação física, até fazia capoeira, Kung Fu, ginástica acrobática, milhões de coisas, tanto que eu até fiquei com um problema no ombro, né, até hoje. Aí eu peguei, entrei em contato com o meu professor de Kung Fu, ele me deu as primeiras aulas de yoga, ele me falou para ler a Bhagavad Gita, aí eu li, não entendi nada, que é isso, né? Não sei o que quer dizer isso aqui. Ele já te deu como primeiro livro o Bhagavad Gita? Que interessante. Foi, mas é uma tradução, assim, eu peguei, não entendi muita coisa, né? Mas ficou sim, na mente já uma decisão firme de querer ir para a Índia, né? Eu sempre quis ir para a Índia, só que, assim, sendo bem sincero, a relação inicial que eu tive foi mesmo a asana, que é o comum aí, né, que o pessoal tem, né? Porque não, de primeira não foi, eu era muito novo também, tinha 15 anos, sei lá. Não foi um conhecimento que foi fácil para mim de pegar de primeira. Achei legal as coisas escritas ali, mas não entrou, né? Esse conhecimento mesmo. Não absorvi, né? Aí Uhum. comecei a dar aula cedo até de uma forma até errada, né? Sem curso. Eu fazia educação física, tinha feito muito aula, comecei a dar aula e fui indo assim mais nessa parte aí de asana, pranayama, que é o mais comum aqui no Ocidente. E acabei que eu fui me direcionar mesmo aí pro yoga depois que eu fui para a Índia, tudo, e ter o conhecimento teórico mesmo, assim, de ver o negócio e entender realmente mesmo. entender e se interessar por estudar mais, né? Eu nunca fui de estudar muito, era aquele aluno na escola que não queria saber de nada, assim, não estudava nada. E a Ju foi me Influencio ele. influenciando que ele é super nerd, cara. É um negócio assim absurdo. Ele estuda que é. Eu nunca consegui entender isso. Assim. Eu escrevi um texto até uma vez no blog, e nessa hora que eu comecei a estudar yoga, eu peguei e vi lá, comecei a conhecer coisas lá, Glória Arieira, aí não sei o quê. E a Ju mesmo, eu ficava em choque no como é que estuda tanto, cara. É uma coisa assim, eu via, né, as coisas da Glória Arieira, e via textos lá do Pedro Kupfer, o pessoal falando sânscrito e traduzindo coisas. Eu falei, cara, como assim? Para mim foi uma coisa sempre difícil, mas eu comecei assim e foi uma parte do yoga. E dentro dessa vida de yoga, né, até entrando nesse aspecto, a gente vai entrar nisso daí, falar disso daí depois. Para você ter uma vida de yoga, você pode seguir, né, uma linha ali com mais firmeza, né? Tem gente que tem mais facilidade para estudar, tem gente que tem mais facilidade para ser devocional, para fazer prática. Eu sempre fui muito mais prático, né? Eu tinha muita facilidade de acordar cedo e praticar, fazer meditação, Disciplina. disciplina assim para mim devido às artes marciais também, eu acho, assim. Sempre tive muita facilidade, mas estudar foi complicado. Mas hoje em dia desde que eu conheci a Ju aí há 10 anos, aí eu fui aprendendo e hoje tenho um hábito diário assim de estudo, né? E modifica Legal. totalmente isso, né, esse entendimento. Mas foi esse o caminho aí, né? Demorei Sim. para me desligar dessa questão aí de yoga só postura, né? Porque comecei muito novo e é o que no Ocidente vem oferecer aqui pra gente.
Mas quando eu Uhum. entendi assim, veio uma carga, acho que já tinha dentro aí, e me deu muita vontade de conhecer cada vez mais. E é uma coisa muito bonita, né? Eu gosto muito, principalmente a parte devocional, assim, eu vou falar que faz uns 6, 7 anos, assim, que é uma coisa que eu resolvi e internamente começou a desenvolver em mim, né? Que eu virei devoto de Paramahansa Yogananda e é uma coisa que modificou muito a minha prática e o resultado dela, né? E tudo isso é necessário, mas cada um tem um foco maior. Da Ju sempre foi estudar, Ah, estuda demais, nossa, legal. absurdamente. Jnana Yogi. É, que bonito, né? Eu quis perguntar para vocês como tudo começou, porque é muito interessante que vai acontecendo um momento de maturidade, né, dentro de nós, para um despertar real, onde você fala, puxa, eu quero realmente yoga na minha vida, né? Sim, Porque talvez você vai fazer uma aula de posturas, né, as suas primeiras, mesmo às vezes até estar um ano praticando. E aquilo te faz bem, você entende, você escuta todas as coisas que as pessoas falam, mas tá, é legal. Não é a sua vida, né? Não é a Sim. conexão que você tem tão forte, mas à medida que você vai praticando, ou estudando, ou aprofundando dentro das experiências com yoga, existe um momento de maturidade em que você não tem como não casar com essa filosofia de conhecimento, né? Esse corpo de conhecimento que não é dogmático no sentido de você é rígido agora e não pode usufruir das suas crenças e das suas coisas, mas que te dá uma liberdade absurda, né? Tal que você fala, puxa, isso eu preciso na minha vida mais do que nunca, né? Então, com para mim, certeza. assim, é muito interessante que eu, no meu caso em especial, eu nasci com os pais que são professores de yoga e eu gostava de yoga desde pequeno, que eu acompanhava aulas e cursos que meus pais faziam e era muito legal. Mas, enfim, eu não quero ser professor de yoga, meus pais são, todo mundo é, por que que eu tenho que ser também, né? Aquela coisa que a gente não quer se identificar com o que está no nosso redor, né? Existe um momento de que não tem maturidade. Então, eu fiz um curso de formação com 15 anos, na Houve muita época. ligação aí, com certeza, né? Porque os pais eram, né? Faz parte. Imagina, não quero muito, imagina, não vou ser como meus pais, né? Então, eu fiz um curso de formação de yoga porque eu gostava de estudar, da filosofia, eu não gostava de fazer asanas, eu falava, nem quero fazer asanas. E aí eu gostava de estudar da filosofia e tudo. E aí eu fiz o curso de formação. Obviamente, com 15 anos a gente não tem maturidade para falar, nossa, quero yoga para minha vida e tal. Sim. Então eu não conectei, assim, fiz o curso, tudo, não quis dar aula. E aí eu fui estudar musicoterapia. Eu acho muito interessante porque, assim, não é porque você está em contato com o material do yoga que você realmente se conecta com aquilo. Existe esse momento de maturidade que aconteceu comigo, porque engraçado que o que me conectou com o yoga não foi minha família, né? E ter o acesso fácil ao yoga, vamos dizer assim, mas foi a música, por incrível que pareça, porque eu tinha muita conexão com a música, né? Tenho, e eu fui trabalhar com musicoterapia e fiz a faculdade de musicoterapia, e aí quando eu estava me deparando que eu ia cuidar de pessoas com música, a visão que o mundo acadêmico me dava era muito menor do que o que eu tinha dentro do yoga. Sim. Sim, E a visão de ser humano que o yoga nos traz expande a nossa cabeça de tal forma que fica impossível você fechar os campos novamente e fingir que as coisas não existem. Muito bom. E ali eu falei, poxa, como é que eu vou enxergar o outro ser humano se eu vou cuidar na área da saúde de outras pessoas com música, que é uma ferramenta tão sutil, tão, enfim, se eu não tenho uma visão na mesma qualidade, na mesma proporção. uhum, É aí que na minha mente fundiu. Eu não consigo mais dividir essa fusão que aconteceu entre música e yoga, porque ambas
dentro da minha mente são iguais. Porque Sim, ambas se propõem a oferecer a harmonia e o equilíbrio das nuances dentro do ser humano de forma tão brilhante, de forma tão orquestrada. É música, né? Então, assim, Bonita, para bonita, mim, eu fiquei assim mexido e nesse momento falei, puxa, yoga é minha vida. que E nunca legal. mais me separei. Aí eu comecei a me interessar por asanas. Aí eu comecei a me Eu interessar precisa por outras. também, né? Exato. E é engraçado, aí eu comecei a me interessar pelas coisas que antes eu não dava muita bola dentro da prática. Porque aí eu vi o corpo inteiro, né? Do yoga. Eu não vi só uma parte, com a minha cabeça intelectual. Eu senti com o coração, né? Enfim. É mais ou Sim, menos isso, né? É amém. interessante. Você falou aí da maturidade, toda essa parte aí, meu, com certeza. E a Glória Eira fala muito dessa questão, né? De é necessário uma mente preparada. Essa mente preparada é essa maturidade, né? De despertar realmente esse interesse, de você querer entender sem negar nada que existe dentro desse corpo de conhecimento, né? Porque muitas vezes você vai ver, até a gente passou por uma fase foi Hum, esquisita aí na nossa vida, aí, que a gente já estava com a escola, a gente dava aula há muito tempo, e a gente dava aula em São Carlos, no interior de São Paulo. Uma escola grande uhum, lá, tudo, bastante movimento de universitário, não sei o quê. E a gente começou a se decepcionar muito com essa questão do yoga, dessa parte da exposição corporal, mas a questão dos asanas, a questão né? dos De aulas asanas, do que regulares. está acontecendo no Ocidente, né? Dessa questão até um apelo sexual em cima do yoga. Sim. Começou a achar muito complicado isso e foi achando estranho e a gente resolveu parar de dar aula. E a gente parou Mas de dar não aula deixar por de um ser ano. yoga, Não deixar de ter uma vida de yoga, mas a gente parou de dar aula por um ano. depois Tentamos voltou. abrir uma loja de produto orgânico, tudo lá, fazer outra coisa. E acabou que não ia, não dava certo as coisas pra gente. O Dharma forçou a gente a voltar a dar aula de yoga. Sim, E a não gente teve voltou, como. foi jogado novamente no yoga e tentou de uma forma diferente, ter uma perspectiva diferente. E foi entendendo, né, que na verdade é você utilizar todos os instrumentos da forma correta, né? Não negar nada que oferece. É um corpo de conhecimento gigantesco. Mas a gente não deve negar nada, falar que alguma coisa ali é errada, né, é inútil. Claro que é alguma forma como é utilizada aqui no Ocidente em alguns momentos não é legal. Mas a gente não pode deixar de lado, né? É necessário asana, é necessário essa parte aí para você ter um corpo saudável, para poder estudar, que seja, para poder meditar. Sim. Então faz parte desse corpo de conhecimento, né? Então é necessário tudo, né? Mas claro que sempre todo mundo vai ter uma vai gostar mais de uma coisa, né? Com Sim. certeza, para você a parte da música vai ser melhor. A parte da música é excelente para ajudar a desenvolver a parte devocional, né? Eu vejo isso demais, assim. Não entendo muito de música, mas gosto muito. Né? Adoraria até poder entender mais. Os cantos devocionais são essenciais, né, dentro, né, é para pra- a gente desenvolver mesmo esse processo de apreciar Ishvara, né, de manter essa conexão. Então, assim, é parte aí da nossa vida. E Entoar, E cantar. A gente até tentou fazer uma aulinha de harmonia aí com o Diogo aí, mas logo a gente aconteceu a situação. a Comprei um gente foi. harmônio, lá ficou parado aí. A gente retoma, quando tudo passar, a gente retoma. Mas alguma eu vou dizer uma coisa para vocês que, assim, você dar a oportunidade para inserir na sua vida uma prática que vai te mostrando dia a dia os seus potenciais dentro da sua no seu corpo, né? Seja fazendo asanas, seja fazendo o seu mantra, seja você conectando com todas essas ferramentas do corpo de conhecimento do yoga, você vai se descobrindo como pessoa, né? E na sua, em quem você é. Então, esse processo de autoconhecimento que ele pode vir de várias maneiras dentro das nossas experiências da vida cotidiana, mas quando tem yoga dentro, tudo fica muito mais fácil de ser assimilado e vivenciado, né? No sentido de a compreensão se faz, né? Você vai tirando os véus da ignorância e tendo
sempre um norte para seguir, né? É um caminho muito científico, filosófico, né? E que mostra assim, olha, o universo funciona dessa forma. Você pode estudar, pode fazer o que você quiser, acreditar no que você quiser, mas veja como o universo funciona. É Existe uma assim, ordem, né? Existe uma não é? ordem, né, cósmica e essa ordem de Ishvara e é Sim. isso mesmo. E aí você não tem como fugir, né? De falar, poxa, é lógico, é um conhecimento lógico, é uma ciência precisa, né? E aí você fala, poxa, isso tem que fazer parte da minha vida. E aí você começa a incorporar. Mas como que vocês veem essa questão de incorporar essa filosofia que é muito conhecimento para pouca vida, vamos dizer assim? Né? Boa, boa colocação, É assim. muito conhecimento para pouca vida, né? Tem né, um corpo de informações gigantesco. Mas como que vocês enxergam a inserção disto dentro do dia a dia de vocês? É, a Para gente, nossa prática, ou como a gente a fala para as nossa, pessoas. No dia a dia, vocês enxergam isso na prática de vocês, na vida de relacionamentos pessoal, profissional? Como que vocês inserem esse corpo de conhecimento? então, a gente passou a ter, né, com esse entendimento todo, desenvolvendo cada vez mais, a gente passou a ter o que a gente chama hoje de uma vida de yoga, que é a gente conseguir, então, ter aí a nossa prática diária né, a gente tem uma prática de meditação em nosso sadhana, né, de estudo diário também, e junto com o objetivo, né, que eu acho que assim, é fundamental a gente ter o objetivo, saber onde a gente quer chegar, né, isso faz toda a diferença, porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. E a gente tem esse objetivo, né, de alcançar moksha, de alcançar, né, esse autoconhecimento. E a gente passou então a ter essa atitude, né, de além de ter essas práticas diárias, essa atitude de voltar a atenção para nós, né, para o entendimento aí do que está acontecendo, começar a perceber, né, não ficar olhando só para o externo, voltar para dentro, começar a entender por que que a gente reage, né, de certa forma, por que que a nossa mente está funcionando dessa forma e as emoções e tudo mais. Então, é todo esse olhar para si mesmo, né, durante todo o dia, né? É uma vida de autoobservação, de De autoconhecimento, Svadhyaya, de autoanálise, né? de autoanálise, Boa. porque aí a gente passa a enxergar mesmo, né, como até gosto muito de usar Shankara, né, que sou muito fã de Shankara, ele diz, né, que a gente passa, então, a ver todo tipo de situação que acontece na nossa vida, boa ou ruim, como um aprendizado, como um instrumento para a gente alcançar o entendimento de quem nós somos. Então, a gente vai tendo cada vez mais esse tipo de atitude com relação à vida, né? Claro que não é fácil. Tem hora Com que dá, que certeza. pifa a cabeça, né? Momento lá A do mente problema, mas hoje a gente está numa fase de conseguir assim parar em alguns momentos e falar qual que é o objetivo verdadeiro de eu estar me matando agora para entender como que funciona, para eu transmitir a minha imagem lá na câmera e fazer uma transmissão online. qual que é o objetivo por Por trás, que que né? eu quero fazer isso, né? É sempre com o objetivo de proporcionar para mim a possibilidade de eu continuar a minha vida de yoga. Porque é claro que é necessário aí você ter aí uma certa estrutura, tudo mais. Aqui no Ocidente a gente não consegue virar um sado, né? Tem que ter o arta, que é a segurança, você tem que ter um lugar para morar, você tem que ter as coisas. Só que a meta disso, o objetivo não é só a segurança, não é só ter a casa e adquirir um monte de coisa. Isso sim, cada vez mais é uma coisa que fica mais clara para a gente. E o que a gente tenta até explicar e falar para as pessoas, né? Para virar uma vida de yoga, é necessário esse objetivo. Se o seu objetivo é ficar rico, milionário com yoga só e ter um monte de coisa, não deixa já de ser a vida de yoga, né? Ou mesmo você praticar yoga só para ter saúde, é ótimo, é excelente, mas não tem o objetivo, né, do yoga, né? Não é a vida de yoga. E as pessoas se Sim. assustam muito, né, com essa questão de vida de yoga. Chega aluno para a gente falar, eu não consigo praticar certinho os yamas e niyamas, ou não consigo fazer as coisas que a Ju explica lá, não consigo meditar todo dia.
E a pessoa fica se cobrando demais, né? Que eu acho que essa na vida hoje, nessa vida corrida e tudo mais, mesmo estando tudo online, continua sendo corrido. Assusta um pouco, né? Ver um monte de teoria lá e um corpo de conhecimento tão grande. Mas a gente fala assim, a partir do momento que você coloca ali como objetivo que você quer entender esse corpo de conhecimento, Entender você mesmo. entender Né? você mesmo, e você tá ali devagarinho, inserindo de pouquinho, um pouquinho de meditação, uma atitude, né? Uma ação modificada, né? Uma forma diferente de agir, que é uma forma, você age, é o Karma Yoga, né? É você agir com o objetivo de autoconhecimento. Tudo que você faz, na verdade, é para te dar estrutura para você conseguir aí adquirir esse autoconhecimento. E não é fácil, claro, isso, mas não é para ser algo assustador, porque não é no momento que você começa esse processo que você tem que estar já no comecei a fazer yoga, alcancei moksha. Comecei a fazer yoga, eu agora sou perfeito no satya, no ahimsa. É que a gente fala, daí não é legal falar fazer yoga, né? A gente tem que falar que a gente está vivendo yoga mesmo, porque né, fazer, a gente explica isso sempre para os alunos. Você vai 2 vezes por semana ali, faz uma prática, né, e não está absorvendo ali, ainda não tem a maturidade, né, como você mesmo comentou no início, né, a mente preparada para esse conhecimento, aí você está realmente só fazendo ali yoga, né? A gente tem que viver, né? Tem que estar ali, tem que envolver toda a nossa vida. Incorporar, né? Incorporar. E gradual, né? Não é uma coisa assim, eu vou agora aplicar tudo isso agora na minha vida de uma vez e uma hora de meditação de manhã, uma hora à noite, modificar a minha ação e vou estudar 2 horas por dia e vou Não é com cantar violência, música né? uma hora. Não é com violência, né? Você forçando de forma violenta, né? E você, acho legal você falar também um pouquinho aí. Não, é isso, assim, vocês estão falando de uma forma muito perfeita e é importante que as pessoas que estão em casa possam ouvir isso, porque tem uma importância nessa questão de você se tornar o corpo do conhecimento e não simplesmente ter informações na sua cabeça sobre o assunto, né? Você estudar muito sobre yoga, ser um Google do yoga, vamos dizer, onde você sabe todas as informações, todas as coisas e ao mesmo tempo não assimilar aquele conhecimento e ter só informações que ocupam espaços dentro de você. E a ideia é a gente trazer para dentro do corpo, né, onde você se torna o corpo do conhecimento. Ter uma vida de yoga é o que vocês falaram de forma brilhante, onde você tem que colocar com amorosidade, pouco a pouco, né, para que você possa assimilar as coisas dentro desse lugar amoroso, não num lugar onde você precisa assumir compromissos de coisas que, tudo bem, a gente não está aqui só para fazer o que gosta, ou né, temos que sair da zona de conforto, porque nossa realização é fora da nossa zona de conforto, né? O conhecimento, ele precisa de você se movimentando, né, e fazendo os seus sacrifícios de uma forma saudável. Mas é nesse ponto de dosar, né, com discernimento, e o mais interessante de tudo é que o yoga nos mostra como a gente começa a dar um destino melhor para as coisas que a gente vive, né? Isso, com certeza. Dar um destino adequado para as nossas experiências é o que o yoga nos traz, com muita qualidade. Então, você vai viver a sua vida, seja o que você está passando, não importa. O yoga, ele vai te dar uma experiência de olhar para as cenas da sua vida e dentro de você, você vai acomodar as coisas com muito mais maturidade do que uma pessoa que não busca nenhum processo de autoconhecimento. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua forma de interagir com as pessoas, na sua forma de interagir com o seu próprio trabalho, com você mesmo. E na mesma hora que você se entregar para um caminho de conhecimento, onde, como a Ju e o Vitor falaram, né, da questão da devoção, se tornar um devoto,
não necessariamente de alguém ou de um mestre que foi encarnado, mas um devoto do conhecimento que livra você da ignorância, né? Sim, Sim. Livra você de fechar os seus campos, de fechar, de colapsar os seus espaços e começar a excluir aquilo que você não gosta do mundo, e aí você vive numa bolha que não faz sentido, né? Então, romper as barreiras das limitações precisa de uma ferramenta que te conduz para isso. E eu não conheço nada mais poderoso do que música e yoga para fazer isso acontecer, né? Então, vocês falaram de forma brilhante tudo isso e para mim eu assino embaixo. legal. A gente vê assim, a gente até quis colocar esse tema por esse fato aí de, não foi uma vez, assim, muitas pessoas chegam pra gente com essa postura de falar, nossa, eu não consigo e Yoga não é pra mim. yoga não é pra mim, tal, não vou, a pessoa não quer nem chegar no final, ela não vou conseguir dar continuidade. E assim, gradualmente, né? Você falou dessa questão com amor, né? Mas até esse amor que você vai agir com você mesmo, ele vai sendo desenvolvido mais ali com o tempo, né? Sim. Com práticas Sim, é devocionais, com a tudo própria meditação, um o conjunto canto, mesmo né, que dos vai mantras, vai desenvolvendo desenvolvendo. esse amor que é o amor por Ishvara, né, que a gente acaba vinculando esse amor ali a um ao outro, mas sempre o foco mesmo é o amor por Ishvara, a gente desenvolver esse amor aí, né? E quando a gente vai desenvolvendo esse amor, a gente tem mais amor por nós mesmos, nós somos parte desse todo, e a gente vai conseguindo desenvolver todo esse conhecimento com maior facilidade. Mas é devagar, nossa, essa parte aí da pessoa se assustar com tanto conhecimento é negativo isso, né? Acho que por isso que Mas hoje eu não acontece, mas é vejo, natural. é natural. Natural, Eu não faz vejo parte. como uma coisa ruim você começar pelo asana, né, hoje, porque é uma oportunidade da pessoa de entrar em contato com esse conhecimento, principalmente com um professor que viva o yoga, né, que realmente tem uma vida de Sim, yoga. até legal a Porque gente falar isso, até tinha pensado, porque algumas pessoas perguntam, né, mas existe o professor de yoga diferente do yogi, né? No Ocidente a gente tem essa ideia, né, de que o professor de yoga é uma profissão, né, diferente de como a gente vê na origem mesmo, né, na tradição, né, na Índia. O yogi, ele é um yogi, ele está vivendo ali, e ser professor é somente um transbordar daquele conhecimento, daquilo que ele vive, né? Então ele consegue Sim. transmitir aquilo porque é o que ele vive. Então isso a gente gosta de comentar assim também quando fala desse tema, porque né, a gente fala para os não, nossos não existe alunos, né, diferença, né? seja um yogi para você se tornar um bom professor, até seja um yogi antes de se tornar um professor de yoga, né? E a gente enfatiza muito essa questão aí, né? Você Com coloca certeza. isso no seu Viva dia a essa dia, vida. vive, porque você mesmo dando uma aula de postura ali, a sua forma de falar vai ser diferente, a sua atitude com as pessoas vai ser diferente, e aí a partir do seu, você vai demonstrar isso não pela fala, mas pelo Sim. exemplo, né? E vai Sim. Sim. influenciar as outras pessoas pelo exemplo. Então a pessoa vai chegar lá na sua aula e vai ver, nossa, mas essa pessoa é assim e tal, e desperta ali uma curiosidade. Pô, eu quero entender mais o que é o yoga, o que é isso, o que é esse conhecimento. E é muito E legal isso, cada né? vez mais a Porque, gente vê que vai despertando isso, né? Conforme a sim, gente foi modificando a nossa vida, nosso dia a dia, as pessoas foram se interessando mais até pelo yoga e entrando em contato com a gente. Não, é uma liberdade que acontece, né, de que vai nos desiludindo de coisas que a gente tinha antes, né? O conhecimento ele é fantástico nesse sentido de tirar esses véus de ilusão que a gente constrói, de ilusões que a gente constrói ao longo da vida, de crenças limitantes, né? E aí vem uma ferramenta que mostra para você, olha, você é livre para ser quem você quiser a partir de agora. E você pode se moldar da sua maneira, você pode preencher a sua casa que você mora da forma que você quiser. E se você tiver responsabilidade e um discernimento, um equilíbrio, uma harmonia para fazer isso, você vai conquistar muitas coisas, né? De não só no âmbito da realidade física, mas
também do sutil, do seu caminho espiritual, né? Porque é muito interessante que o yoga nos traz o entendimento desse material invisível que preenche as formas, que preenche a vida das formas, né? A gente vive inúmeras formas, né? Papéis na vida. Ora eu sou professor, ora eu sou pai do Miguel, ora eu sou isso, sou aquilo. E aí você tem vários papéis, várias formas. E aí como que você preenche essas formas? Com que material invisível? Porque as palavras, elas são ponte de um material invisível que está carregando ali, né? Da sua presença, da sua conexão. Então, na verdade, você vai expressar aquilo que você tem dentro. E quanto Sim, sim. mais expandido você tiver dentro, nesse universo de conhecimento, mais incrível é a descoberta que você vai tendo com você mesmo. E Isso isso é é muito lindo. precioso, né? Mas eu até dentro do que você disse, assim, o Shivananda fala uma coisa muito interessante, de que mesmo que primitiva a compreensão do indivíduo sobre a busca, né, do conhecimento, mesmo que de uma forma primitiva, ele já está praticando yoga, porque Sim. ele está no exercício de buscar algo que conecta Já é a um ele. buscador, né? É essa Com busca, né, que certeza. torna uma vida de yoga, né? Sim, Exatamente. E aí o Sem a Shivananda busca, fala isso, que mesmo que primitivo, ele está praticando yoga, mesmo que ele não saiba, né? Ele está sim. fazendo um exercício. E aí eu gosto dessa frase que eu falei lá, muito conhecimento para pouca vida, porque também a gente precisa limpar nossas expectativas que temos que fazer, temos que ter isso, temos que. Não temos que nada, somos livres, né? Podemos vivenciar esse material e degustar, né, aos poucos, né, já que a eternidade está aqui agora para a gente, por que é que vamos nos desesperar, não é? Sim, nós já dá somos tempo, livres. dá E tempo. Exato. essa liberdade, né, espiritual, ou iluminação, né, que utiliza, né, que seria o objetivo final aí, moksha, né? Sim. Gradualmente, quando a gente entra nesse processo, a gente já vai adquirindo essa liberdade, né? A gente já vai vendo ela aí no dia a dia. Muita coisa vai se tornando mais, vai se trazendo uma liberdade em vários A aspectos, né? gente vai entendendo os nossos aprisionamentos, né? Mais ou menos Sim. isso, e vai conseguindo, então, Se né? distanciar, né, desses aprisionamentos, mesmo estando numa situação complicada, difícil, você não se conecta tanto com aquilo, né? Não é algo fácil isso, com certeza, mas vai aumentando cada vez mais, né? Eu vejo uma diferença Uma muito grande confiança, eu hoje acho, de né? como eu me desesperava com um problema financeiro, com Com a uma situação, situação da assim. vida e claro que ainda não sou ninguém tão evoluído assim, né? Mas já mudou muito isso, né? Já lida muito mais fácil com as A coisas, gente né? passa a ter essa atitude, né, de entrega, de apreciação à ordem de Ishvara, né, receber as coisas como pressada, né, tudo que vem é pressada Buddhi, né, tá tudo vindo aí, né, em resposta às nossas ações, então, assim, Olha, você me fez lembrar de uma história, eu posso contar rapidinho? Desculpa te interromper, mas eu imagina, lembrei. É uma história de Ganesha, acho que tem tudo a ver. O Ganesha, ele era bebê e ele foi convidado para, junto com os pais, que é Shiva e Parvati, eles foram convidados para um jantar num castelo, num reino, e convidaram a família. Então era Shiva, Shakti, né, Parvati e Ganesha, bebê, foi lá para o castelo. E era um jantar incrível e estava todo mundo na mesa lá, jantando, comidas abundantes, era um reino próspero, né? Vocês conhecem essa história? Eu acho que eu acho que assisti, sim, cara, no seriado do Shiva, que eu vi indiano. Eu lembro Enfim, a certinho. história é que Ganesha começa a comer a comida da mesa e aí ele não se sacia nunca e a comida vai acabando, mas era muita comida. Ele Lembrei do come, Mahabodhi. ele come toda a comida da mesa, tudo, tudo, tudo. E aí o cara começa, o cozinheiro começa a ficar meio esquisito, fala, porra, esse cara, o que tá rolando aqui, né? Ele tá comendo tudo e não para. E aí fala, Shiva, o que está acontecendo? Nós já oferecemos toda a comida do reino e o cara não para de comer. O que que a gente faz para que ele possa se saciar? E aí é muito bonito, né? Que é o prasada, né? E fala, ofereça com devoção.
Sim, Ofereça com devoção o alimento que ele vai se saciar. Porque você está dando quantidade e coisas, e quando você oferecer com o seu coração, como um altar, ele vai se saciar. E aí ele oferece um modaka, que é um doce do Ganesha, sim, e sim. oferece para o Ganesha. E o Ganesha dá uma mordida pequenininha. Ai, tô satisfeito. Aí ele se sacia, né? E aí, enfim, Sim, Sim, moral da história, eu acho que resume bem, né? A atitude de yoga, né? Uma postura interna frente ao que não é a vem. quantidade de coisas, não são ações que vão te levar ao autoconhecimento, mas é uma delicadeza, é um refinamento de uma atitude interna, onde você vai oferecer o fruto, né, o melhor, o que é precioso de dentro de você, para servir o outro com o melhor de você. sim. E Acho que é o aí, Shingonanda também que fala, é uma atitude reconceituada, né? Ele fala exato. isso, né? Você reconceituar a sua ação, a sua atitude, né? Sim. Excelente, eu acho que essa história até que coloca na parte lá do hinduísmo, que eles levam essa história para falar que depois disso aí o Ganesha é o primeiro a ser reverenciado na puja. Não sei se é essa, Sim, mas se eu não me engano é isso daí, né? Faz Sim, parte dessa história, né? Que é, toda vez que você vai fazer a puja, o Ganesha é primeiro, né? Que você oferece para ele é a partir dessa história aí. legal. Desculpa, Ju, que eu travei você, viu? não, Travessei você. complementou, né? Não tá falhando. É. Mas deixa eu perguntar, a gente está só com 10 minutinhos para a gente Hum. finalizar, porque o tempo passa rápido, né? Puxa, queria ficar Fácil? falando horas e horas. Mas eu vou aproveitar para perguntar para vocês, assim, o que que vocês recomendam para as pessoas que estão assistindo? Muitas pessoas às vezes não são do meio do yoga, ou enfim, como que a gente pode lidar com esse cenário de coisas que a gente está vivendo, né? Cada um na sua história, com seus assuntos, né? Mas de uma forma geral, com muitos desafios na vida das pessoas, né? Como que você enxerga o que vocês querem dizer para as pessoas nesse momento, assim, que como elas podem inserir yoga, né? Esse conhecimento para ajudar, né? Para tudo isso. Bom, acho que agora, na verdade, a gente vê isso daí como uma oportunidade, né? Porque é um momento ali que jogou a gente a ter que se lidar ali com nós mesmos. Sim, Ficar em casa e ficar ali, ter que lidar com a situação. Tem pessoas que Então, estão em choque aí, né? Por estar nessa... então Ter que entrando modificar o hábito, né? De vários repente. hábitos, assim, é uma oportunidade para você se inserir nesse conhecimento. O que a gente, assim, não recomenda é você ficar vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, cada dia você vê uma coisa e você acaba não praticando nada, né? Eu acho que é interessante você buscar, claro, no início algumas coisas para ver ali, mas buscando algo para você se identificar com essa intenção de você realmente praticar alguma coisa. E não ficar como as redes sociais colocam para a gente hoje, que é quase uma mania virando o ser humano hoje, de ficar vendo milhões de informações e não se dedicar realmente a nada, né? Você fica vendo muito conteúdo e não absorve nada. Então seria assim, de você buscar algo ali, pô, gostei disso, eu vou tentar realmente entender o que é isso, e se esforçar dentro daquele conhecimento, procurar alguma linha de yoga, alguma coisa que você gosta, estudar aquilo, se dedicar àquilo. Claro que não essa dedicação que a gente falou, que se torna até agressiva, né? Você passar ali o dia todo, faça suas coisas também, claro, mas disponibilize um momento do seu dia para estudar, para praticar um pouquinho, que seja uma aula de postura no início, porque é extremamente necessária para desintoxicar a sua mente, para te deixar com a mente mais preparada para poder fazer uma prática aí devocional, para estudar. Então, tudo isso é necessário. E Só que é assim, legal você escolher alguma coisa e se aprofundar naquilo, né? Não ficar só vendo milhões de textos que às vezes em alguns momentos são até controversos, né? Vão te causar confusão, ficar vendo tanta coisa. Escolher uma coisa e se dedicar àquilo. e assim, para quem não, né, tem entendimento de nada, não acha que não quer yoga também, não sabe o que quer, eu acho que assim, se conectar com a natureza, né? Tentar se conectar um pouquinho com a natureza nesse momento, tentar silenciar um pouquinho, que seja sentar ali, sabe, né, num gramado, ou embaixo de uma árvore, um minutinho no seu dia, fechar os olhos, sabe, prestar atenção um pouquinho só na respiração.
tentar começar a se observar um pouquinho, começar a perceber que não existe só esse externo, né? Se voltar para dentro um pouquinho, um minutinho assim que você se volta para dentro, quantas vezes a gente já fez isso, né, com os alunos ou em empresas, lugares que a gente vai, a pessoa depois vem e fala, nossa, que incrível, eu nunca tinha parado para me observar, sabe, por um instante. Então, às vezes, com um minutinho que a pessoa começa a colocar ali no dia, de fechar os olhos e prestar atenção um pouquinho em si mesma, vai, né, surgindo, aflorando ali um desejo por um autoconhecimento, por algo a mais, né? E vai chegar até o yoga. Acho E o que yoga vem da natureza, né, gente? O yoga veio do estudo de como a natureza funciona, né? sim, Então, essa Os conexão. asanas é tudo isso, né? Inspiração é, pelo movimento dos bichos, da é natureza. pura visão da natureza dentro do nosso mundo, né? Então, Somos um microcosmo, né? Desse macrocosmo. total, com certeza. E Agora aproveita para falar para a gente, né, dos trabalhos de vocês, porque a gente tem uns 5 minutinhos para fazer convite para o pessoal e Pô, a fiquem à gente vontade tá, para divulgar o que vocês quiserem. a gente está, como a gente falou, estamos dando as aulas online e estão sendo muito bem aceitas. Então, a gente está aí preparando uma surpresa aí para os alunos daqui mais ou menos um mês, vai estar pronta, né? A gente está fazendo aí uma transformação aí também, uma estrutura uma melhor para estrutura melhor para o trabalho online. Mas quem quiser praticar aí com a gente também está convidado, já vem estamos experimentar. oferecendo as aulas lá no nosso site, lá www.yogapranava.com. Tem uma página lá de aulas online, você pode fazer uma aula lá gratuita, né? Quem quiser pode fazer uma aula minha, uma aula da Ju. E no YouTube também E a vê gente tem lá, um também canal tem lá no lá. YouTube, né? Tudo. E dá para fazer uma aula, conhecer, tem o nosso WhatsApp lá, se quiser entrar em contato com a gente para começar a fazer as aulas. A gente também ministra curso de formação, ele já está acontecendo esse ano, a gente só vai iniciar outra turma no ano que vem. Logo mais surgem alguns outros cursos aí, Curso de mas meditação, tudo a gente com está videoaula hoje. estruturando, né, reestruturando. E a gente aproveita também, a gente viu que tem vários alunos aí nossos também do curso de formação, né, que estão aí conhecendo você e né, Sim. nosso convidado aí do curso também. E que eles também conheçam o seu trabalho, né? Acho que é legal também você analisar Excelente, aí, né? isso. O O Diogo jogo também participa do faz, nosso né? curso, né? O pessoal ainda esse ano Tá não dando viu ainda, mas aulas vai também, participar. Tá dando aulas também aí, né? Faz. aulas online também, as meditações, tá? Então, Sim, na correria, mas a gente que segue. legal, Ju. Obrigado, viu? Olha, estou muito feliz com que vocês aceitaram a nossa conversa. A gente ficou Eu, feliz também. nossa, Vamos muito feliz. marcar outros. Depois a gente que vai convidar você, então vamos fazer uma outra live aí para cada um. Vamos sim, Depois quando eu te vocês convido. quiserem. Quando vocês quiserem. E assim, obrigado. E, assim, que acessem, né, o conteúdo deles, né, conheçam lá, segue a página no Instagram, o perfil. E assim a gente vai conectando com a nosso mundo interno. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou o nosso papo. Te Venha para agradece as também. lives que a gente faz toda, né, semana. Tem Agradecemos muito o pessoas convite aí. incríveis, né, como esse casal que a gente trouxe hoje, né, o Vitor e a Juliana. E a gente vai conquistando esse lugar interno para a gente poder ter uma maturidade para lidar com a nossa vida. Tenha uma vida de yoga, busque o autoconhecimento e temos aqui a oportunidade de ter bons professores, né, como o Vitor e a Juliana, para nos orientar. E Então, Diogo, Diogo também. né? Ótimo. Excelente professor. Sim, a gente Gostamos admira muito. muito, a E participação dele no curso foi excelente. O pessoal que está e aí, ó, o Rodrigo agradecemos aí, ó, muito. falou ano passado, participou. Eu vi que ele escreveu aí também. E a gente Pessoal, agradece é, muito. Muito obrigada muitos mesmo. amigos. E assim, venham se quiser fazer. Desculpa, Ju, pode falar. Não, imagina, só estou agradecendo aqui pela oportunidade da conversa. Foi muito bom a troca. Sempre muito Obrigado, não, foi ótimo. E venham para as meditações, né? Eu também tenho um canal no YouTube, né? Vão conhecendo os nossos trabalhos e bom. divulgando, porque mais pessoas precisam conhecer. tirando os Agradeço uns alunos aí 20 que não aparecem no segundos. jogo. Sempre. A gente vai. Acompanhe Um ele. beijo, meus queridos. Olha, tem 15 segundos. Vai Valeu, acabar. Diogo. Você, adiós. Valeu. Você, Harion. Namastê. Obrigado, gente. Obrigado a todos.